Olá, sou Wagner Pereira Prazeres, advogado especialista em planejamento patrimonial e sucessório, PPS. O que é planejamento patrimonial e sucessório? Uma visão estratégica para o futuro da sua família. Construir um patrimônio é o trabalho de uma vida inteira. No entanto, muitas famílias brasileiras não se dão conta de que, sem um planejamento adequado, a transferência desses bens para a próxima geração pode se tornar um processo doloroso, caro e demorado. É exatamente para resolver esse problema que existe o planejamento patrimonial e sucessório, PPS, muitas vezes estruturado por meio de uma holding familiar. O PPS é um conjunto de estratégias jurídicas e financeiras que visa organizar, proteger e transferir o patrimônio de uma pessoa ou família para seus herdeiros de forma segura, eficiente e com a menor carga tributária possível. Seu objetivo principal é simples: evitar o processo de inventário judicial, garantindo que a vontade dos donos do patrimônio seja cumprida sem burocracia, conflitos e perdas financeiras. O grande vilão: o processo de inventário. Quando uma pessoa que possui bens e herdeiros falece sem um planejamento sucessório, a única forma de transferir o patrimônio é através do inventário. Este processo é obrigatório e apresenta diversas desvantagens. 1. Custo elevado. O inventário pode corroer de 15% a 40% do patrimônio com impostos, custas judiciais e honorários advocatícios. 2. Prazo apertado. A família tem apenas 60 dias após o falecimento para iniciar o processo, um momento de extremo luto e fragilidade emocional. 3. Demora. Devido ao sobrecarregado sistema judiciário brasileiro, um inventário pode se arrastar por anos, deixando os bens bloqueados e gerando ainda mais custos. 4. Fardo para os herdeiros. São os filhos e netos que arcam com todos os custos. A burocracia e o desgaste emocional, o que frequentemente leva a sérios conflitos familiares. A triste realidade é que a maioria das famílias desconhece esses riscos, acreditando que o problema da sucessão se resolverá naturalmente. Os 4 pilares do planejamento patrimonial e sucessório. Um PPS bem estruturado se sustenta em 4 objetivos fundamentais. 1. Proteção patrimonial. Cria uma camada de proteção para os bens da família contra reveses financeiros, dívidas futuras ou litígios, garantindo que o legado permaneça intacto. 2. Organização patrimonial. Centraliza a gestão dos bens em uma estrutura organizada, como uma holding, facilitando a administração e a tomada de decisões. 3. Planejamento sucessório. Define ainda em vida como a partilha será feita, respeitando a vontade dos fundadores do patrimônio e estabelecendo regras claras para a sucessão, o que é vital para herdeiros com necessidades especiais. 4. Planejamento tributário. Utiliza mecanismos legais para reduzir drasticamente a carga de impostos incidentes na transferência dos bens, maximizando o valor que efetivamente chega aos herdeiros. Mitos e alternativas ineficazes. O que não fazer? Muitas pessoas buscam soluções que parecem simples, mas que na prática são obsoletas ou inadequadas. Testamento é uma ferramenta obsoleta para a sucessão patrimonial. Ele não evita o inventário, pelo contrário, pode torná-lo mais complexo e demorado. Além disso, é uma fonte comum de disputas familiares, pois a partilha só é revelada após o falecimento, podendo gerar ressentimento entre os herdeiros. Doação direta em vida. Embora pareça uma boa ideia, o doador perde totalmente o controle sobre os bens doados. Além disso, os custos com o imposto de doação são os mesmos do inventário, ou seja, continuam altíssimos. Seguro de vida para pagar o inventário. É uma lógica insensata. Direcionar um capital que deveria amparar a família para pagar impostos e despesas de um processo judicial é o mesmo que planejar a perda de patrimônio. O PPS é para qualquer família? Existe uma falsa crença de que o PPS é destinado apenas a famílias multibilionárias. Isso é um ledo engano. Famílias como as de Norberto Odebrecht, Antônio Hermílio de Moraes, Roberto Marinho e Abílio Diniz já utilizam esses sistemas há décadas. Hoje, com a democratização da informação, o PPS tornou-se acessível e necessário
para um público muito mais amplo. A regra é clara. Se você tem patrimônio, imóveis, aplicações, empresa e tem herdeiros, você precisa de um PPS. A urgência, o risco do aumento do Imposto sobre Herança, ITCMD. Atualmente, a alíquota máxima do ITCMD é limitada a 8% pela Constituição. No entanto, existem fortes movimentos para aumentar essa tributação. O CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, propõe elevar o teto para 20%. Também um projeto de resolução do Senado, PRS 57/2019, pretende dobrar a alíquota para 16%. E um projeto de resolução no Senado pode ser aprovado com maioria simples dos presentes, tornando o risco de um aumento súbito e significativo muito real. Agir agora é uma forma de se antecipar a um cenário tributário muito mais severo. Conclusão: o planejamento patrimonial e sucessório é a forma mais inteligente e eficaz de garantir que o fruto do seu trabalho seja transferido para as próximas gerações de maneira íntegra, pacífica e econômica. Trata-se de uma decisão estratégica que substitui a incerteza e o custo do inventário pela segurança e controle, preservando não apenas os bens, mas principalmente a harmonia e o bem-estar da sua família. Se você quer ter uma ideia do custo do inventário para a sua família, acesse wpp.adv.br e utilize a calculadora do custo de inventário. Até mais!